Pronto. Voltamos. Deixa eu abaixar aqui. Aí. Vamos lá, então, para mais uma sequência, né? Uma pergunta da professora Lívia, né? Como você analisa a pressão para a volta das aulas presenciais na educação básica? E aí a outra pergunta, que também é dela, né? Havia outra opção que não fosse o ensino remoto e a reprodução das ofertas do presencial? E uma pergunta da Célia. Quais as diferenças do ensino remoto no nível superior, médio e infantil? Só repete a última, por favor. A última? Tá. É. É uma pergunta da Célia. Quais as diferenças do ensino remoto no nível superior, médio e infantil? Uhum. Espera aí que eu estou anotando aqui. Tá. Bom, a tentativa de forçar a volta presencial das aulas é uma política genocida, é uma política de morte, né? E aí eu lembro, no início da pandemia, algumas pessoas até se iludiram, né, com alguns governadores, de que os governadores estavam tendo uma postura diferenciada em relação ao governo federal, né, que sempre, né, que desde o início foi uma política de completo descaso, né, com as vidas. E aí eu tinha um amigo que falava para mim assim, não se enganem, os governadores são o Bolsonaro de banho tomado, né? Tem uma cara um pouco mais palatável, mas a lógica da política é a mesma, né? Porque é isso, o Estado, já dizia o Marx, né, é sempre o Estado da classe dominante. Né? A natureza do Estado no capitalismo é a natureza burguesa. Então, né, não tem máscara que esconda isso, especialmente em tempos de pandemia. Né? No auge da crise, de uma crise que é econômica e que é própria do sistema capitalista, no auge de uma crise sanitária e de uma crise política, né? Porque o governo federal é isso, né? A gente está até hoje sem ministro da Saúde, na pandemia, eu acho que mais grave da história mais recente do nosso país, entre o lucro e a vida, o governo federal, os governos estaduais, né, em alguma medida os governos municipais, estão fazendo as suas escolhas. E eram escolhas esperadas, porque a gente não tem que ter nenhuma ilusão, né, com o Estado burguês, nem com as instituições burguesas. É isso, né? Entre a vida dos trabalhadores e os lucros dos empresários, a opção será o lucro dos empresários. Então, a volta presencial é uma política de morte, né? Certamente, eu acredito que se isso for de fato efetivado, os trabalhadores da educação, as famílias, os estudantes precisam fazer uma greve, tem que se negar a isso. E aí acho que tem relação com um pouco a pergunta da Célia, né? Eu estudo ensino superior, então tem algumas questões que são muito particulares da educação básica que certamente eu não conheço, né? Eu precisaria estudar um pouco mais. Mas o ensino remoto, ele é prejudicial em qualquer nível da educação, né? Em qualquer nível de educação. Aí eu vou falar como experiência própria, né? Uma experiência prática, vamos dizer assim. Eu tenho uma sobrinha de 9 anos que a escola dela tem essas aulas remotas. O pai e a mãe dela continuaram trabalhando. A mãe trabalha nos Correios, o pai tem um comércio, eles não pararam de trabalhar. Então, ela vem para onde? Vem para a casa da avó. Na casa da avó, não tem internet. A avó não sabe nem ligar o computador. Mas, olha a pressão, né? A mãe e o pai não podem ficar com ela, não tem condições de acompanhar esse ensino. Ela vem para a casa da avó, a avó é enlouquecida, porque tem todos os cuidados da casa, da vida, e tem que acompanhá-la nessas aulas remotas.
E isso virou uma tortura para ela. Quando vai chegando o horário da aula, ela começa a sentir várias dores. Que, que não são dores físicas, né? É de quem não quer participar daquilo ali. E aí eu venho para casa da minha mãe para acompanhar ela nas aulas. E toda vez que eu vejo aquela professora dando aula, eu me sinto tão humilhada, porque é isso, é reduzir a nada o papel do professor. Eu vejo aquela professora lá se desdobrando, os alunos são crianças, né? Os 20 querem falar ao mesmo tempo. É assim um caos. Certamente a minha sobrinha não está aprendendo, vai ser um prejuízo muito grande. Está fingindo, né? A escola está fingindo que está oferecendo a educação, a gente está fingindo que ela está conseguindo acompanhar, mas ela mesma fala: não entendi nada hoje, só copiei as respostas que a tia mandou. Então é isso, acho que tem uma coisa dessa lógica produtivista que a gente vive, né? De que a gente não pode, parece que a gente está perdendo tempo da vida, tem que ser tudo aqui, agora, imediato, né? E aí a gente esquece do momento que a gente está vivendo e fica forçando uma coisa que é prejudicial para o professor e é prejudicial para o estudante, né? Eu falava para o meu irmão, eu falava assim, olha, a Clarice, tudo bem, a minha filha, né? É muito pequena, eu tirei da escola. Eu falei, não, imagina, ela tinha encontros virtuais. Eu falava, não tem a menor condições de eu ficar 1 hora com a Clarice sentada na frente do computador para ela ver as crianças da escola. Não, não precisa, sabe? E alguém pode falar assim, ah, mas eles vão ficar sem aprender. A escola podia fazer tanta coisa, até virtual mesmo, né? Porque a gente não quer a volta presencial, mas que não fosse conteudista nesse sentido, né? Da aula formal, mas de promover o encontro, porque, claro, eles sentem saudade dos colegas, né? De outras coisas, né? Que poderia fazer. E aí eu entro um pouco no que a Lívia coloca, né? O que poderia ser, né, no lugar do ensino remoto? Só existe o ensino remoto, né, de alternativa? Claro que não. Poderia ser um monte de coisa que a gente já vem fazendo e que parece que não tem muita importância. Poderia ser caminhos trilhados a partir de um amplo e democrático debate com professores, com estudantes, com técnicos administrativos, que pudessem propor alternativas ao que está aí. Né? A realização de seminários, de eventos, de exposições artísticas, de sarau, de encontros que pudessem discutir a realidade, discutir o contexto que a gente vive, de projetos de extensão que envolvesse o maior número de estudantes, projetos de pesquisa. A função da universidade deveria ser, nesse momento, o enfrentamento da pandemia em todas as suas dimensões. Que a pandemia não tem um impacto só na saúde, ela tem impacto social, ela tem impacto político, na cultura. E a universidade tem capacidade crítica, tem inteligência para pensar alternativas outras, que não um ensino pobre, fragmentado, sem qualidade, como esse que está fazendo. Né? Então, acho que essas alternativas ao ensino remoto poderiam ser construídas e descobertas a partir da auto-organização daqueles sujeitos que dão vida à universidade. Né? Que a gente fosse ouvido. Certamente os estudantes devem ter grandes ideias, professores, técnicos, e a gente não teve a oportunidade de fazer isso. Foi tudo de cima para baixo, né? Sim. Nós temos aqui mais 2 blocos, né? O primeiro vou fazer uma pergunta do Bernardo Bragato. Ele coloca: um discurso que foi muito propagado é o de que o EART imunizaria as universidades federais de cortes. Na verdade, este corte já está previsto. Qual a possibilidade de continuarmos remotos por conta de contingenciamento? Ele pergunta na pós-pandemia, né? Uhum. E ali o Fagner pergunta:
É possível dizer que o EAD dificulta ainda mais o acesso da classe trabalhadora ao ensino superior, sobretudo os e as mais pobres? E a Lívia, a pergunta dela que é: eu penso que os empresários das faculdades privadas apoiam o ensino remoto porque legitimam o EAD, o tipo de modalidade prioritária deles. Você não acha? Peraí. Bom, a pergunta aí do Bernardo, né? O próprio movimento do Real responde, né? Em plena pandemia, o governo já divulgou um novo corte no orçamento das universidades públicas para 2021. Então, são universidades que estão funcionando com EART, né? E ainda assim, o governo já divulgou novos cortes. Vejam, em 2015, ainda no governo Dilma, a gente teve, e o ministro da Fazenda era o Levi, só para a gente não esquecer, né, dessas coisas, a gente teve um corte muito significativo nos orçamentos das universidades públicas, das universidades federais, né? E depois, logo em seguida, a gente vai ter a aprovação da Emenda Constitucional 95, né? Que a gente fez muita luta, as ocupações, manifestações, mas a Emenda Constitucional foi aprovada congelando por 20 anos um recurso que já era insuficiente para manter o funcionamento da universidade com alguma qualidade, né? Veja, a gente já está falando aqui de um processo muito anterior, gente. A gente não pode perder o processo histórico de vista, porque isso que está acontecendo hoje não aconteceu da noite para o dia. Vem lá, especialmente dos anos 90 para cá, um conjunto de medidas, de cortes, de ataques à universidade pública e ao funcionalismo público, né? A gente teve, com a lei da terceirização, a presença dos trabalhadores terceirizados na universidade, especialmente trabalhadoras da limpeza e da segurança, que são os trabalhadores que não têm estabilidade, que, né, têm pouquíssimos direitos vinculados ao seu trabalho, que recebem os piores salários, que estão em condições precárias de trabalho. E veja, a gente foi se adaptando a essa presença. A gente teve a instituição da EBSER, que é uma gestão privada do hospital público, do hospital universitário. A gente foi tendo a reforma da Previdência de 2003, do governo Lula, que atacou, sobretudo, né, os servidores públicos, né, o pessoal do funcionalismo público. Então, é um conjunto de ataques que foram precarizando e privatizando por dentro a universidade pública. Porque não falou assim, vou privatizar a universidade pública, né? Não botou uma placa lá na frente. Mas por dentro a gente teve criação de cursos pagos, né? Uma série de medidas, a presença das fundações, que são medidas privatizantes. Né? A própria lógica produtivista dos editais de pesquisa, que só tem financiamento quem estuda aquilo que o edital estabelece, né? O desfinanciamento das políticas de extensão universitária. Isso, né, mostra que a gente vem de um processo de muitos ataques e que se encontra hoje na sua fase mais amadurecida, né? Claro que pode piorar, pode acontecer. Eu vejo como uma tendência muito possível, especialmente se a reforma administrativa passa e o futuro se passa, a possibilidade de que o que hoje é remoto, com a justificativa da pandemia, vire EAD no pós-pandemia. Porque não vai ter recurso para garantir o funcionamento, não vai ter recurso para contratar novos professores, né? Nem vai ter concurso, né? Então, assim, essa é uma tendência muito forte, é por isso que a gente tem que estar muito atento à luta e não achar que o problema do ensino remoto é só a falta de equipamento e de internet, né? Ele é um projeto, ele está vinculado a outros movimentos mais gerais da própria dinâmica da economia mundial, da economia capitalista. E aí,
Né, o Fagner pergunta se no EAD, especialmente os setores mais explorados e mais empobrecidos, oprimidos da nossa classe, terão mais dificuldade ao acesso ao ensino superior. O discurso, quando o EAD é implantado, criado, regulamentado, é que ele democratizaria o acesso ao ensino superior, esse ensino que, de fato, uma parcela muito pequena da população brasileira consegue adentrar. A gente quer democratizar o acesso ao ensino superior. Só que a gente quer democratizar o acesso ao ensino superior com qualidade, em instituições públicas, gratuitas, de qualidade, né, com densidade teórica, com ensino, pesquisa e extensão, com professores qualificados, né, com condições para que esse estudante tenha educação e não essa certificação em massa que o ensino à distância promove. E aí, por exemplo, o ensino à distância, eles têm uma associação. Eu gosto de falar isso, a Associação Brasileira de Ensino à Distância. Que as mantenedoras dessa associação são grandes corporações do ramo de tecnologia, da informática. E eles, todo ano, eles publicam um censo do ensino à distância no Brasil. E nesse censo deles, eles caracterizam o típico estudante do ensino à distância. O típico estudante do ensino à distância são mulheres, na sua maioria, com idade de 25 a 30 anos, mulheres que são as primeiras da sua família a cursarem um curso superior. E aí tem aqueles outros dados que eu falei, né? Que o ensino à distância hoje no Brasil ele é ofertado majoritariamente na região sudeste, em instituições privadas não universitárias, ou seja, instituições que, pela lei, não precisam desenvolver ensino, pesquisa e extensão, só ensino. A pergunta a fazer é: por que para esse perfil de estudante, essa educação pobre, fragmentada, que não garante a experiência da pesquisa e da extensão, que, além de tudo, tem que ser paga, ainda que tenha um preço mais barato no mercado, porque, né, não precisa de tantos professores, não precisa de infraestrutura e tal, mas principalmente são ofertados cursos de licenciaturas, são os cursos que mais ofertam vagas à distância, porque são mais baratos, né? Não precisam de muitos equipamentos, de laboratórios, nada disso. A pergunta é essa: por quê? Que para os segmentos mais empobrecidos da nossa classe, essa educação superior serve? Né? E aí é aquela ideia mesmo de uma política pobre para os pobres. E de uma política, de uma educação que vai contribuir para a formação de um perfil profissional colaborador da ordem, de um perfil profissional que não vai questionar, por exemplo, esse trabalho desprotegido, cada vez mais desprotegido que a gente tem, né? Disso, dos contratos precários de trabalho, da rotatividade, né? Da falta de estabilidade, de uma previdência que, né, talvez a gente nunca consiga se aposentar. Então, é um projeto que não fortalece os interesses da nossa classe, né? E esse discurso da democratização ele é falacioso, porque ele esconde a essência mercantil desse formato de educação. E aí, eu perdi a última pergunta. Você repete para mim, Guilherme? Repito. Só um minuto. Tá. Penso que os empresários das faculdades privadas apoiam o ensino remoto, porque legitima o EAD, o tipo de modalidade prioritária deles. Você não acha? Sim, com certeza. Olha, vou falar do serviço social, que é o que eu sei mais. Quando eu formei, em 2004, só a UFES formava no Espírito Santo assistentes sociais. Em 2005, a gente teve já a formatura de profissionais formados pelo ensino presencial privado. Logo depois, os primeiros cursos EAD no Brasil de serviço social é 2005. Logo depois, começou a proliferar polo EAD aqui no Espírito Santo.
E o que a gente viu? Muitos desses cursos privados presenciais foram fechando turma, porque é mais barato o EAD, né? O estudante foi para lá. Ainda mais o meu curso, né? Que tem um perfil de estudantes mais pobres mesmo, né? E aí, hoje, acho que tem um curso presencial privado. Todos os outros se transformaram em EAD, né? Então, assim, essa é uma tendência, né? E aí a gente vê a demissão dos professores dessas instituições, a gente vê turmas com um número altíssimo de estudantes EAD. Eu estava outro dia num lugar, uma professora de uma instituição privada falou bem assim: de 22 professores da faculdade que eu dou aula, demitiram 18. Sou eu e mais alguns. E a gente descobriu que é porque agora vai ser tudo EAD. Então, eu vou dar aula para uma turma de 300 alunos. Ela falando. E aí ela falava assim, eu acho até bom, porque no aplicativo para 300 alunos, ninguém abre a câmera. Aí eu pensando comigo, doida para me meter na conversa, que você está na profissão errada, né? Você não gosta de aluno, não pode ser professor, né? Mas veja, é isso. A gente tem quando a gente fez as fiscalizações do EAD aqui no estado, a gente tinha turmas de estagiários, né, de estudantes que estavam fazendo estágio, e que era um professor e dava aula para 1.000 estudantes. Várias turmas, 1.000 estudantes, mas era a mesma aula. E o cara da associação, o presidente da Associação Brasileira de Ensino à Distância falava para a gente, né? Vocês têm que parar com isso. O ensino à distância é ótimo. Vocês podem gravar a sua melhor aula e um número enorme de estudantes vai assistir a sua melhor aula. Vocês dão aula o dia todo, a última aula vocês já estão cansadas. Olha, é isso, é isso. É ter um professor para 1.000 alunos, né? Então, assim, é muito sério isso e, claro, beneficia os empresários da educação, vão lucrar muito com isso, né? Sim. Não, e o pior também dessa professora, né, que disse isso da câmera, é que daqui a pouco quem vai rodar é ela, né? Uhum. Quando gravarem as aulas e não precisarem mais dela, ela A vai gente ser demitida. tem uma faculdade de São Paulo que demitiu um número grande de professores e era a inteligência artificial que corrigia os trabalhos dos alunos. Então, Nossa. o professor vai ser algo bem descartável nessa modalidade de ensino. Sim, eu vi até, não sei se é a mesma reportagem, né, mas eu vi na semana passada que as faculdades particulares de São Paulo estão lotando salas virtuais, né, com cerca de 180 alunos, mais ou menos, se eu não me engano, na reportagem, e demitiram mais de 1.600 professores durante a pandemia, né? Porque não precisa mais. O professor grava a aula e aí você vai reproduzindo essa aula eternamente, né? 1.000 vezes. Vamos lá, nós temos mais 2 blocos, né? Faltam 2 blocos. Ainda não tem mais perguntas. Se as pessoas quiserem fazer mais perguntas, podem fazer à vontade. A gente tem mais 36 minutos. A UFES fez uma live de orientação de acessibilidade para professores. Tivemos a impressão que é para responsabilizar o docente no fracasso do estudante. Você percebeu isso? E aí a outra pergunta, as duas perguntas são do coletivo Mais Eficiente Somos Nós. E a outra pergunta é: os estudantes com deficiência intelectual foram os últimos a adentrar na universidade e com o ensino remoto estão sendo expulsos. Como são 4 perguntas, eu dividi em duas porque elas têm mais a ver, né, uma com a outra. Aí são essas 2 questões. Tá. Eu queria só, antes de falar dessas 2 questões, tem uma coisa que eu tinha planejado para falar na minha exposição e acabou que é tanta coisa, né? Olha isso, que eu esqueci. Mas uma coisa que eu observei na minha pesquisa de doutorado e na pesquisa que eu, né, continuo desenvolvendo depois sobre o ensino à distância, eu observo 2 momentos assim. Um primeiro momento de início, né, de convênios,
que o governo federal foi fazendo, de criação de uma institucionalidade e de uma legislação para o ensino à distância, de uma regulamentação para o ensino à distância. Né? Especialmente nos 2 mandatos do governo Lula, a gente vê um esforço muito grande nesse sentido, de dar uma institucionalidade a essa modalidade de ensino. Então, o governo cria uma secretaria especial de educação à distância, aprova uma série de decretos, portarias, referenciais de qualidade, de uma série de normativas para que o ensino à distância aconteça no país. E os censos da educação, até então, ele trazia algumas informações, em número muito maior agora, dos dados estatísticos, separando a educação presencial do ensino à distância. Você conseguia nitidamente, nos censos do governo federal, observar o que era informação e dado do ensino presencial, o que era informação e dado do ensino à distância. Consolidou, né? A gente teve um boom de cursos à distância no Brasil. Os principais cursos que ofertam vaga à distância: pedagogia, administração e serviço social, um número absurdo de vagas e de matrículas. E aí, quando isso já estava mais ou menos, vamos dizer assim, organizado, a gente vê um segundo movimento, aí já no governo Dilma, que é de diluição das diferenças do ensino à distância e do ensino presencial. Por exemplo, extingue a Secretaria de Educação à Distância. E tem uma única secretaria, que é a Secretaria Especial de Educação Superior, que vai tratar de tudo. Porque tem essa tentativa ideológica de dizer que é a mesma coisa, né? Que o ensino à distância é a mesma coisa que o presencial, com a vantagem de que você pode fazer a qualquer hora do seu dia, né? Então, a gente vê que os dados do próprio censo passam a ser dados mais diluídos, fala da educação superior. A gente tem mais dificuldade de localizar o que é presencial, o que é distância. A gente vê, por exemplo, os diplomas, não tem nenhuma diferenciação, o diploma de quem forma no EAD e quem forma no presencial. Não há nenhuma menção, né, de que aquela graduação foi feita à distância. Então, há uma tentativa, e isso é, né, bastante ideológico, de dizer que é a mesma coisa, né, com algumas vantagens ainda, né? Então, é uma coisa que a gente tem que ficar alerta para esse movimento também. A live sobre acessibilidade eu não assisti, né? A Lívia até que comentou, mas assim, o que eu tenho observado na UFES é isso mesmo, de responsabilizar individualmente os sujeitos. O estudante é responsável individualmente se ele quer se matricular ou não, quantas disciplinas ele quiser, olha, ele quer, ele decide livremente. E os professores são responsáveis por garantir a acessibilidade dos estudantes, né? Daqueles estudantes com deficiência. O que é grotesco, assim, né? O que ela colocou? Que a gente pode solicitar na UFES a tradução em Libras, né? Ou algum outro suporte que seja necessário para essa acessibilidade. Para eu fazer isso, eu tenho que gravar as minhas aulas com uma antecedência, mandar para o núcleo fazer a combinação lá das libras, para depois... Imagina, eu não vou gravar a aula, né? Alguns professores tomaram essa decisão, porque sabe-se lá o que vão fazer com as nossas aulas. É um governo que persegue, né, aqueles que têm uma postura mais crítica, alguns conteúdos, especialmente das ciências humanas, sociais. Então, assim, é isso. É individualizar questões que são de responsabilidade da instituição de ensino, né? Então, isso é uma questão que a gente precisa ficar atento. A gente recebeu um e-mail mandando a gente fazer matrícula dos alunos, o professor responsável pela matrícula dos alunos nas disciplinas, onde já se viu, né? Então, isso é de fato uma questão muito grave. E dos estudantes com deficiência intelectual, né? Não tenho dúvidas, Lúcia, de que esse formato é um formato que exclui.
que vai excluir os estudantes com deficiência, que vai excluir os estudantes negros, que vai excluir os estudantes trabalhadores, que podem até ter se matriculado na disciplina, porque, né, às vezes está pressionado lá porque recebe auxílio, recebe bolsa, mas que a gente vai ver a dificuldade que vai ter de participar das aulas, de cumprir os trabalhos, as avaliações. E aí isso é culpa do estudante? Não. É culpa do professor? Não. Mas na lógica que a universidade está colocando, vai parecer que é. Né? Essa lógica bem liberalzona mesmo, de que cada um por si. E não é isso que a gente quer. Eu, pelo menos, estou com uma postura nas minhas aulas, assim, vai começar essa semana, lamentavelmente, mas de conversar muito sobre essas coisas com os estudantes, assim. De saber que ali do outro lado da tela tem uma pessoa que está passando por N situações, como eu também. Né? E acho que é importante que os estudantes também tenham esse olhar sobre o professor, né? Que a gente também está passando, muitas vezes, por muitas questões. Né? Eu tenho criança pequena, eu faço todo o trabalho doméstico da minha casa, eu tenho que preparar a aula, eu vou ter que dar aula, eu não tenho equipamentos de grande qualidade para isso, a minha sala, a minha casa não é estúdio. A internet tem hora que trava, tem hora que cai, tem dia que não conecta de jeito nenhum. A internet do Brasil é muito estável e é muito cara. Então, assim, a gente vai ter que, acho que, avaliar dia a dia essa experiência e denunciar dia a dia todos esses processos, né? É isso. As últimas 3 questões. O Bernardo coloca que um grande problema que consta nas resoluções é a decisão dos conselhos superiores para a volta das aulas. Em tese, a UFES pode continuar no ensino remoto, mesmo após a pandemia, se assim os conselhos decidirem. Essa decisão tinha que estar atrelada totalmente às indicações da OMS. A outra questão do Felipe Miranda é um comentário, na verdade, sobre essa sua última fala, que é de que o conceito de meritocracia está se tornando hegemônico. E aí ele faz uma pergunta, né? Como podemos coletivamente superar esta ambição dos empresários somada ao Estado e que pode ser uma decisão que gera morte? São essas 3 últimas questões. Eu só queria fazer um comentário assim, em relação a isso, enquanto você vai se organizando aí. Algumas perguntas atrás, você disse sobre a pesquisa que a UFES fez, né? Assim, todas as minhas postagens na internet, eu chamo o reitor de biônico. E eu não tô nem aí, porque ele é. Ele foi colocado, ele não foi eleito, ele não tem voto e tal. Então, assim, inclusive, durante as sessões do conselho, todas as pesquisas deram de que a maioria dos estudantes que votaram eram contra o ensino remoto. Só que a justificativa dele era de que 51% é quase 50%. Então, pode ter. Então, assim, além de não ouvir de nenhuma maneira, né, a comunidade acadêmica de forma honesta e de forma assim ampla, né, de fazer um amplo debate sobre essa questão, ainda não leva em consideração as inúmeras pesquisas feitas durante esse período, né? Eu, pelo menos, enquanto estudante, devo ter recebido umas 6 vezes, eu acho. Umas 5 vezes, pelo menos. Pesquisa tanto do e-mail da UFES geral, quanto de e-mail de centro, quanto de e-mail de curso específico. Todo mundo ficava mandando. E aí em todas perdeu. Mas 51 é quase 50, que aí pode passar. Então, assim, é só um comentário que eu fico, na verdade, muito revoltado assim, com essa questão do ensino remoto, porque é um discurso muito vazio, sabe? De que você deve proporcionar uma questão, fora que eu fico muito preocupado, até já comentei com a Lívia algumas vezes, né? Sobre essa questão que você abordou aí, das aulas gravadas, o escola sem partido, os professores totalmente desprotegidos em relação
a sua imagem, né, pode ser divulgada aí amplamente, atacados, né? Fora também a questão de dados, né? Você falou no início sobre a não utilização de uma plataforma pública, né? Usar o G Suite do Google e obrigar, e tipo assim, eu estou matriculado em 2 disciplinas da licenciatura, né? O professor foi orientado a usar essa plataforma, porque é uma plataforma que tem mais recursos. E aí a gente teve que criar um outro e-mail, que é um e-mail educacional lá. Porque assim, até para mim, que tenho o costume de usar a internet, estou achando muito confuso. Imagino para os professores também, que devem estar assim, uma confusão total. E fico pensando também nos professores mais velhos, né? Sim, não que não tenham condições de fazer o ensino remoto, não tem condições de ter acesso à internet. Mas é um modelo completamente diferente do que está acostumado há vários anos, né? Então, assim, eu acho que essa modalidade do ensino remoto, na verdade, é um discurso vazio que, no fundo, vai excluir milhares de jovens do ensino superior, seja na UFES, em qualquer que seja, Universidade Federal, né? E fortalecendo, na verdade, um projeto privatista de educação. E uma coisa que eu fico preocupado é que não tem, igual você falou, não tem uma placa de vende. Está sendo tudo corrido por dentro. Entre o próprio corpo, a própria comunidade acadêmica corrói a universidade pública por dentro. Então é um projeto privatista que não está sendo imposto por um governo, tipo assim, vamos privatizar. O próprio corpo acadêmico definido assim, temos que produzir, temos que mostrar, temos que fazer não sei o quê, está destruindo por dentro todas as conquistas de anos sobre essa questão e jogando assim de forma fácil até, né? Essa questão aí de uma possível aí, projeto de privatização da educação e que você joga uma infinidade de pessoas num campo da desilusão e completa frustração mesmo, né? Que a pessoa entra no modelo, aí ela vai para o ensino remoto, aí ela desiste da faculdade, aí ela não tem vontade mais de voltar. Sim, você não sabe como é que é, né? E aí o ensino presencial, que se preze, né? Que tem que fazer uma defesa da universidade. A universidade tem que prezar pela sua qualidade, tem que prezar por ser pública, por ser gratuita. Então, assim, é muita resposta para pessoas de fora e poucos ouvidos para quem constrói a universidade diariamente, né? Então, eu fico muito revoltado com essas coisas. Mas eu só queria fazer esse comentário mesmo, nem precisava, mas se você Não, quiser que eu leia novamente as perguntas, eu aí acho que eu eu leio. peguei. Mas muito bom, é um comentário muito pertinente, assim, né? Eu também, para mim, esse reitor não é legítimo. Entendo que o grupo político que ganhou as eleições fez uma jogada para tentar garantir supostamente que o projeto, né, que foi disputado fosse de fato o projeto que fosse dirigir a universidade. Foi uma jogada arriscadíssima, né? Num contexto que a gente vive, com o governo que a gente tem, e está aí o resultado, né? Acho que são posturas extremamente autoritárias, assim, desde o primeiro dia, né? E que esse processo acho que foi coroado com uma triste coroa, que foi o episódio lá da Polícia Militar impedindo a gente de subir no prédio da reitoria. Não tinha ninguém, a gente só queria colar os cartazes, sabe? E foi super agressivo, foi violento. Então, assim, é isso, né? Também não me sinto representada em hipótese alguma, né? E aí, quando ele trata a pesquisa que foi feita dessa forma, tem um problema aí, político, é teórico, é até de metodologia, né, de pesquisa, né? De como que faz desse jeito, né? Como que valida uma coisa e nem valida, né? Porque, na verdade, desconsiderou o resultado dessa pesquisa. Fez o que quis com o dado, né? Então, isso é de fato um problema. E acho que você toca numa coisa, isso da. A universidade é elitista, a universidade é machista, a universidade é racista, é LGBTfóbica,
né? Tem essa coisa do capacitismo. E mas a gente, de forma presencial, consegue a gente consegue se organizar, a gente consegue fazer luta, a gente consegue disputar algumas coisas, né? Que só o encontro permite, né? O encontro entre os iguais de iguais que defendem um determinado projeto de educação. Isso a educação à distância não possibilita, porque vai cada um ficar atomizado na sua casa, no seu computador, e essa possibilidade de organização política, né, dos estudantes, dos trabalhadores, ela fica cada vez mais restrita. Né? Eu desafio vocês a acharem uma faculdade que tenha os seus cursos todos na modalidade à distância. Qual a força do movimento estudantil, qual a força do movimento docente. Muitas vezes eles se organizam só quando acontece uma coisa muito grave, e acontece direto. E aí faz aquela organização por conta de uma questão específica e depois, né, isso se dilui. E a gente está falando de tradição de luta, né? De muita luta que a gente já fez e que os que vieram antes de nós fizeram em defesa da educação pública. Então, acho que... E é defender isso, que a universidade não seja essa que historicamente ela foi, para que essas pessoas, estudantes, trabalhadores, negros, LGBTs, mulheres, não se sintam esse sentimento que eu acho que muitos sentem, e agora, né, mais talvez, de que a universidade não foi feita para eles e para elas. Né? Várias alunas que eu converso falam isso. Ah, professora, acho que isso aqui não é para mim mesmo. E a gente precisa fazer com que a universidade seja cada vez mais para essas pessoas. E o ensino à distância, o ensino remoto, não nos ajuda nisso. Por isso que a gente precisa combatê-lo também. E aí, essa coisa da meritocracia, né? Que a gente... Como falar em meritocracia numa sociedade que tem nas marcas da sua formação social do privado, né? Um país que mata preto, pobre, mulheres, LGBTs todos os dias, né? Então, como que a gente fala de meritocracia com tantas desigualdades como a gente vivencia no Brasil? E aí, sobre essa coisa da volta às aulas presenciais, vale a pena, acho que todo mundo lê o plano de contingência e o plano de biossegurança da UFES. Só para ver o quão descolado da realidade esses planos são. Né? Eles preveem lá fases diferenciadas, né? Primeiro o ensino remoto, depois o que eles estão chamando de um ensino híbrido, que combinaria momentos presenciais com momentos virtuais. Mas o que eu percebi lendo esses documentos é que a UFES é quase que uma ilha, assim. Parece que a UFES não está conectada ao resto da sociedade. E parece que é uma UFES também que eu nunca vivi, assim. Né? Por conta de todas as exigências que a própria Organização Mundial da Saúde coloca, visto que a gente ainda não tem um remédio eficaz, nem uma vacina, né, de acesso universal, coloca exigências de higiene que quem estava na UFES no semestre passado vai falar assim, isso é tudo sacanagem comigo, né? A gente estava dando aula no meio do lixo, porque não tinha recurso para ampliar o número de trabalhadoras terceirizadas da limpeza. As salas estavam sendo limpas uma vez na semana. Os banheiros eram limpos uma vez na semana. Sala de professor. Sabe? É irreal. Não tem nem orçamento para isso, para garantir a higienização, conforme lá as recomendações da Organização Mundial da Saúde, e para ter uma possibilidade de volta presencial, ainda que no híbrido, a UFES deve investir praticamente todo o orçamento que ela tem hoje em limpeza. E o resto? Não tem. Então, é isso. Por isso que a tendência de ficar remoto ainda por muito tempo é muito grande. Né? E a gente vai ter que falar, vai ter que se ouvir, vai ter que construir outras estratégias e fazer o balanço dessa experiência, né, dia a dia. E aí, assim,
um plano de contingência, né? O que era aquilo? Era de uma abstração. Dizia e não dizia para a gente como vai ser. Tanto que o ensino remoto foi essa coisa, assim, né? A gente teve uma semana para preparar os planos de ensino. Teve uma formação de 2 horas para capacitar professores para dar aulas remotas, sabe? Os problemas todos que os estudantes tiveram para fazer a matrícula estava, né, bem zoado, assim, pelos relatos que eu ouvi. As dúvidas todas que temos sobre os encargos docentes, questão de progressão funcional, de estágio probatório, que estão aí, cada um está interpretando a resolução de um jeito, né? Então, uma série de dificuldades e um plano bastante irreal, né? E essa coisa da UF ser uma ilha me chamou muita atenção, porque parece assim, olha, se a gente garante tudo isso na UFES, beleza, rolar. Mas esquece, por exemplo, que trabalhadores e estudantes vão para a universidade de transporte coletivo. E qual a incidência que a universidade faz para que o transporte coletivo garanta segurança, né, e proteção para aqueles que precisam dele? Não fala, o plano não fala disso. Os ônibus continuam lotados, né? É um espaço que já foi comprovado que é um espaço potencial de contaminação. Parece que a gente está ali, né? Assim, é muito triste sobre tudo isso. E a questão dos professores, quando você falou, né, os professores têm uma dificuldade com a informatização. O nosso trabalho já é informatizado há muito tempo. A gente se comunica com os estudantes pelos portais, a gente faz o registro da frequência todo online, o plano é colocado online, as notas são lançadas de forma online. O nosso trabalho já é informatizado há muito tempo. Eu, quando entrei na UFES, não era assim. Né? Eu tenho 14 anos de UFES. Quando entrei, eu lançava minhas notas na pautinha de papel e entregava para o servidor, para o técnico. O técnico que entrava no sistema e lançava as minhas notas. Né? Isso muda depois. Então, assim, mas a gente tem muita dificuldade. Né? Eu brinco sempre com as técnicas administrativas lá do meu centro, falo, menina, professor não sabe mexer no Lepisma, né, que é o sistema lá de tramitação dos processos, vai saber dar aula virtual? Vai ser isso, vai ser. Vai ter muita história aí para a gente contar. E a capacitação não garantiu a gente aprender isso, não. Sim. Acho que Bom, é isso. a gente não tem mais pergunta, mas eu queria só, se me permitir, fazer um comentário sobre essa questão que o Bernardo apontou, né, dos conselhos. Bem, eu fui dos conselhos superiores muito tempo, né? Acho que praticamente a minha graduação inteira eu fui dos conselhos superiores. Eu fui durante 3 anos, acho, do CEP e 1 ano do conselho universitário, né? Então, assim, essa própria questão não colocada aí, de levar em consideração a própria consulta que foi feita, isso e também a não nomeação da reitora, né? A Etel, que tinha sido eleita, isso, na verdade, é um sintoma de uma falta enorme de democracia universitária, né? Que já vem desde a fundação da universidade, basicamente. Então, assim, uma pauta histórica do movimento estudantil é a questão da paridade nos conselhos, né? E aí, sim, uma das questões colocadas do próprio ensino remoto, que tanto os estudantes quanto os técnicos administrativos já entram derrotados, né? E até mesmo os próprios professores, se você for ver os professores que são eleitos, né? Não os nomeados lá como diretores, ou eleitos assim, que fazem a eleição para participar do conselho de forma, como fala? Solta, assim, né? A Juliana participa da eleição, não é diretor de centro, nem pró-reitor, nem nada. São Então, eleições assim, no próprio centro. isso. Esses professores já entram derrotados, né? A estrutura dos conselhos superiores, ela é feita para uma manutenção do que a administração central quer fazer, né? Tipo, então, assim, se a administração central quer colocar a polícia militar no campus, ela vai colocar. Se a administração central quer colocar o EART, ela vai colocar. Então, é uma pauta que eu acho que o movimento estudantil nunca abandonou, né? Muito difícil de ser abordada,
mas uma pauta central nessa disputa dos rumos da universidade, né? Fazer assembleias gerais das 3 categorias, porque essa composição dos conselhos superiores explicita diretamente a falta de democracia universitária, né? Um conselho que é composto por 70% de professores, 20% de estudantes e 10% de técnicos administrativos, ele não é democrático em nenhuma decisão. O máximo que os estudantes e técnicos administrativos e os professores eleitos pelos seus centros conseguem fazer é reduzir catástrofes em várias questões. Então, essa pauta, né, ela é urgente, assim, da gente ser donos, entre aspas, do nosso destino universitário, né? Porque senão a gente vai ser sempre submisso ao que a administração central quiser, seja ela progressista, reacionária. E assim, os níveis de dificuldade aumentam também de acordo com a concepção política de quem está na administração central, né? Então, acho que essa é uma pauta importantíssima, assim, para seja qual for o tema, né? Desde polícia militar, RU, ensino remoto, porque são 3 pautas que eu cito, né, dos últimos 2 anos, que a gente perdeu, mas que a gente conseguiu fazer alguns adendos ali bem superficiais para uma catástrofe menor, né? Fora o que a administração central tem de poder do ad referendum, né? Isso daí, que no conselho universitário, não sei se todo mundo sabe, o reitor não precisa voltar. Ele pode dar o ad referendum e ele não precisa voltar na próxima sessão. Ele pode voltar quando ele quiser. Então, o RU, se eu não me engano, né, talvez ele nunca voltou, o ad referendo do RU, que aumentou para R$5. E foi em fevereiro de 2018. A gente já vai fazer 3 anos de ad referendo que nunca voltou. Então, acho que essa pauta é fundamental para que a gente consiga pensar mesmo uma universidade democrática, de fato, né? E que pense a inserção dessas pessoas que foram citadas aí durante a live, que a Juliana muito bem abordou. A gente ainda tem 6 minutos para cair de novo. Então, assim, Juliana, se você tiver alguma consideração final a fazer, eu agradeço muito a aceitação, né, do convite. Foi uma live muito boa, com muita participação, a explicação muito boa, gostei bastante do tema. É um tema que eu gosto também de discutir, né, de conversar. Eu te agradeço e passo para você para fazer as considerações finais. Tá bom. Acho que isso que você coloca agora é muito importante, assim, e eu quero terminar falando justamente disso. A autonomia universitária, que a gente tanto fala, ela tem relação direta com os processos democráticos dentro da universidade. Quanto mais democracia, mais autonomia as universidades terão. E aí mais a gente consegue, acho que, trilhar os rumos da universidade de uma forma mais ampla, ouvindo os trabalhadores, os estudantes, a sociedade que, né, recebe ali tanta produção de conhecimento, quanto os serviços, os projetos, as pesquisas todas. E aí é isso, a nossa universidade ainda é muito hierarquizada, né? O professor ainda tem um lugar muito diferenciado, isso se expressa nos espaços, né? Nos conselhos superiores, isso se expressa no próprio processo eleitoral, né? Que só docentes podem ser candidatos à reitoria, que é de um absurdo. Docentes com doutorado. Então, assim, é uma lógica muito hierarquizada que a gente, né, não pode sair da nossa pauta mesmo. Agora é isso, né? Esses canais institucionalizados, a gente faz as nossas disputas lá, mas a gente lá tem muitos limites. Por isso que eu quero insistir que o lugar privilegiado da nossa luta é fora da institucionalidade. A gente tem que subverter essa institucionalidade. E aí, por isso é tão importante a organização no movimento estudantil, na própria base do movimento estudantil, no movimento sindical docente, no movimento sindical dos técnicos, da articulação entre essas organizações, porque é isso, a gente pode, né? As entidades podem chamar assembleias, pode
fazer vários tipos de pressão que a gente sabe que garantem algum resultado. E de ampliar esses debates, né? Muitas pessoas, muitos estudantes ficaram completamente alheios, né, a toda essa discussão, aos impactos disso na vida deles, na formação. Então, quanto lives como essas, outros momentos que a gente possa falar sobre, né? E nesse falar sobre, com os sujeitos iguais de classe, a gente consegue construir as lutas, né? Recuperando a tradição de luta da nossa classe, recuperando as lutas mais atuais também da nossa classe, do povo pobre, preto, da periferia, dos trabalhadores mais precarizados, a luta das mulheres, daqueles que precisam lutar todos os dias para sobreviver. Acho que eles têm muitas lições para nos ensinar nessa luta pela educação pública, né? E aí fica o convite, né, a todo mundo que participou, que esteve em algum momento aqui na live ou que vai assistir depois, que venha somar com a gente, né? Venha se organizar, venha somar com a gente nessas lutas todas. E assim, eu ia terminar recuperando aqui a poesia do Drummond, né? A Flor e a Náusea, porque estamos de fato nauseados com tudo isso. E a gente precisa, de fato, ser aquela flor que rompe o asfalto. Mas aí eu fiquei pensando, mas eu quero terminar falando que a gente precisa ter mesmo Bacurau. Sabe, quem assistiu o filme? Porque é isso, os caras estão nos matando todos os dias. Nos matam de várias formas, né? Pelo descaso, pelo Covid, pela falta de direitos, pelos ataques, pela violência do Estado. E a gente, né, a gente não pode mais deixar que isso aconteça, né? Então, a gente não quer que nenhum de nós mais morra, que nenhum de nós mais fique de fora da educação pública, da universidade pública. Então, que sejamos Bacurau aí. Muito obrigada, eu amei participar, né? Gostei muito das questões que as pessoas colocaram aqui no chat, das questões que o Guilherme levantou. Eu sempre aprendo muito nesses encontros assim. Muito obrigada a vocês pelo convite. Muito obrigado, Juliana. Foi muito bom, gostei demais. Falei até mais do que eu deveria, mas é um tema que eu gosto bastante também. Ótimo. E já que você não citou o poema, eu vou citar só uma frase que eu gosto muito, né? Que a gente tem que pôr fogo em tudo, inclusive na gente mesmo, aí parafraseando, né? Então, assim, eu quero lembrar todo mundo que assistiu que as lives continuam todas as terças, às 17 horas, para seguir aí o grupo de pesquisa no Instagram. A gente sempre posta coisas, não só sobre a live, mas sobre coisas que a gente vem pesquisando também. Muito obrigado, Juliana, mais uma vez. Obrigado a todo mundo que assistiu e que participou. Um beijo para todo mundo. Tchau. Beijo, gente. Obrigada.